E aí, pessoal, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui, e hoje nós vamos voltar com a nossa playlist A Partida da Semana, a playlist em que eu analiso a melhor partida de cada semana. E a partida que eu vou analisar hoje com vocês é a partida que foi jogada entre o Ding Liren de Brancas contra o Fabiano Caruana. Essa partida ela foi jogada na Saintfield Cup, que terminou ontem com a vitória do Ding Liren. O Ding Liren ele ficou empatado em primeiro lugar com Magnus Carlsen. E ontem eles fizeram o desempate em partidas rápidas, que foi um desempate emocionante, em que o Ding Liren não deu chances para o Magnus. Apesar de ser a especialidade do Magnus, as partidas rápidas, o Ding Liren venceu o Magnus por 2-0 no Blitz. Então não deu a menor chance ali nas duas partidas. Então a gente vê aí que está surgindo um possível desafiante pelo título de campeão mundial. Eu acredito que o desafiante vai ser ou o Ding Liren ou o Fabiano Caruana. Esses são os favoritos. Talvez Nepomniachtchi também, que está em ótima forma. Mas eu acredito mais no Ding e no Caruana, né? Vamos ver quem vai ser o desafiante no torneio de candidatos que vai enfrentar o Magnus Carlsen no próximo match pelo Campeonato Mundial. Bom, mas enquanto isso, eu quero analisar aqui com vocês essa partida, que foi uma partida jogada num nível muito alto e é uma partida bem instrutiva também. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ding Liren, ele estava de brancas e ele começou com o lance 1 D4. O Caruana, ele respondeu com o cavalo F6. Então C4, E6, cavalo F3 e agora D5. Então, o Caruana ele vai levar para as posições do gambito da dama recusado, que foi a defesa que ele utilizou contra o Carlsen no match pelo Campeonato Mundial. Então, veio aqui cavalo C3 e agora bispo E7. Então, esse é o gambito da dama recusado. É uma alternativa muito sólida das pretas para enfrentar o peão-dama. Então, veio bispo F4. O branco tem várias alternativas. É possível jogar com bispo G5 também. Mas aqui o Ding Liren faz bispo F4, então roque, e agora E3. Então, bispo F4 é um lance muito natural, olhando para o centro, faz todo sentido. E aqui as pretas vão ter algumas alternativas, como por exemplo C5 direto, que o Caruana jogou contra o Carlsen. Cavalo BD7 também com a ideia de C5. E o lance da partida, o B6, em que o Caruana ele joga igual na variante Tartakover do gambito da dama recusado. Ele vai fianquetar o bispo em B7 ou então desenvolver esse bispo para A6. E a ideia das pretas é poder criar contra-jogo fazendo em algum momento a ruptura C5, assim atacando o centro das brancas. Então Ding Liren seguiu com bispo D3, um lance bem natural de desenvolvimento. D toma C4, ganhando um tempo assim no bispo, que agora tem que mexer o bispo novamente para tomar em C4. E o Caruana ele joga com bispo A6, já buscando algumas simplificações. Então, para o preto que tem menos espaço no centro, faz sentido trocar algumas peças. Então, o bispo toma A6 e agora cavalo por A6. Então, o plano das pretas, nesse momento, é poder fazer a ruptura C5. Se as pretas conseguem fazer esse lance em boas condições, o preto ele vai conseguir igualar a partida. Então, no momento, o preto tem alguma dificuldade porque o cavalo está um pouco fora de jogo, em A6, não é a casa ideal, mas o preto ele vai tentar fazer esse C5 e já voltar o cavalo para o jogo. Então, o Ding Liren fez aqui o dama E2, ganhando um tempo no cavalo, dama C8, defendendo o cavalo e podendo jogar com dama B7 e torre de AC8, para então fazer o C5, roque, dama B7, e aqui ele faz A3 com a ideia de fazer B4 e assim dificultar o C5 das pretas. Então aqui o Caruana ele aproveita para já fazer o C5, já atacar o centro, e agora cavalo B5, impedindo, por exemplo, um lance como cavalo C7, mantendo assim o cavalo de A6 fora de jogo. Então assim, o preto está quase igualando essa posição, só que o branco ele ainda tem alguma pressão, porque o branco vai conseguir ocupar as colunas abertas mais rápido, a coluna C e a coluna D,
e esse cavalo de A6 ele tá fora de jogo. Então o branco ele vai ter uma leve vantagem nessa posição. E o Ding Liren, ele é um jogador muito posicional, é um jogador muito sólido, e essas posições com pequenas vantagens, ele joga extremamente bem, ele é muito preciso. Então ele consegue ir pressionando o adversário mesmo em posições com pouca vantagem. Então esse é um tipo de posição que o Ding Liren adora jogar. Então aqui depois do cavalo B5, jogou torre de A C8, Caruana, faz todo sentido. E aqui ele vem com B4, que é um lance bem forte nessa posição, que ele tenta abrir linhas na ala da dama. Ele vai tentar explorar essa peça fora de jogo, cavalo de A6. Se ele conseguiu abrir a coluna B, também pode ganhar alguns tempos em cima da dama. E aqui o Caruana ele faz cavalo D5 para não abrir a ala da dama, porque se por exemplo ele faz um lance como C toma B4, então é possível jogar A toma B4. E agora não dá para tomar em B4 de cavalo, porque tem torre por A7. E também se tomar de bispo em B4, então é possível jogar com dama 2. Aproveitando o cavalo em A6, que está fora de jogo, muito mal colocado. E as brancas vão acabar ganhando o peão de A7, vão recuperar o material. E esse peão de B6 ele pode ser um problema. O branco ele já fica com uma iniciativa muito forte na ala da dama. Bom, então aqui depois de B4, veio o cavalo D5 do Caruana. B toma C5. B toma C5. Cavalo por F4 aqui, tentando pegar o bispo já. Depois de E por F4, o branco ele ainda consegue manter alguma iniciativa. Por exemplo, B toma C5 e agora torre B1. E essa posição o branco tá um pouquinho melhor. O peão em F4 ele pode servir como um apoio para o cavalo pode ficar em E5, onde ele vai ficar muito bem colocado. Então o Caruana ele não tomou em F4, ele jogou B toma C5. E agora a torre de A B1, já pegando a coluna B. Essa era uma das ideias do B4 das brancas. E aqui o Caruana ele faz o lance torre C6, sem medo de levar um ataque descoberto. Aqui ele faz torre C6 com a ideia de jogar com torre B6. Talvez dama 8 fosse uma opção para evitar qualquer tema tático, qualquer ataque descoberto. Mas ele já faz aqui o torre C6. Não tem nenhum ataque descoberto que seja forte nesse momento. Não tem nenhum lance em que o branco vai conseguir dar um tático ou algo parecido. Que já está jogando torre B6 também. Então o Ding Liren fez bispo E5. Agora ele não quer mais permitir essa troca do cavalo pelo bispo em F4. Então seguiu torre B6, A4, com a ideia de fazer A5. Então o Ding Liren ele vai criando pequenos problemas para o Caruana resolver. Ele precisa sempre buscar esse tipo de lances ativos na posição, lances que vão criar algum problema, senão ele dá tempo para o Caruana organizar as peças, melhorar esse cavalo que está fora de jogo e assim igualar a partida. Por isso que o Ding Liren ele vai sempre fazer lances ativos na posição, para manter essa pequena vantagem, essa iniciativa dele. Então veio aqui cavalo C7, finalmente tentando voltar o cavalo para o jogo. D toma C5, bispo toma C5 e agora torre de A para C1. Cavalo toma B5, torre toma C5, cavalo D6 e A5. O Ding Liren continua colocando pequenos problemas, ele tem agora a coluna C, então o Caruana ele tenta lutar por essa coluna. Bispo toma D6, torre toma D6 e torre de F para C1. Então chegamos aqui numa posição com a estrutura de peões simétrica, o mesmo material, duas torres, dama e cavalo para cada lado. No entanto, o branco ele ainda mantém uma certa pressão, uma certa iniciativa, porque o Ding Liren ele possui o controle da coluna C aberta. Então ele pode criar algumas ameaças, como invadir a 8ª fileira, ou então se o cavalo sai de D5 pode invadir a 7ª também. Então ainda não é tão fácil assim jogar de pretas nessa posição. O Caruana ainda não conseguiu igualar completamente a posição. E o Ding Liren ele vai aumentando essa vantagem aos poucos agora. Depois de torre de FC1, seguiu H6 para não ter nenhum tema de mate na 8ª.
Então o Ding fez H3 também, com a mesma ideia de evitar qualquer tema tático na oitava fileira. Torre de FD8, cavalo E5. Então o cavalo ele fica muito bem colocado em E5, já pressionando F7, evita ideias como torre D7. Então esse cavalo em E5 ele está muito melhor colocado do que o cavalo das pretas em D5. Então seguiu aqui cavalo F6 e agora cavalo C6, já tocando na torre de D8 e criando a ameaça de fazer A6. Porque o branco conseguindo fazer esse lance, o lance A6, o peão de A7 ele pode ser um alvo em muitas posições. Então aqui seguiu com torre de 8 D7, A6, dama B6. Agora esse peão de A7 ele precisa ficar sendo defendido por peças, né, que o cavalo em C6 incomoda bastante. Então jogou aqui cavalo E5, o cavalo continua criando problemas, torre D8, torre C8. Agora o Ding Liren vai aproveitar a atividade das torres, tentando invadir ou a sétima ou a oitava fileira, que o sonho das torres é invadir ou a sétima ou a oitava, onde a torre ela fica mais ativa. Então seguiu aqui dama A5 e F4, sustentando assim o cavalo em E5. O cavalo ele é um monstro mesmo em E5, incomoda bastante. Tanto que o Caruana ele deveria pensar em jogar cavalo D7 rápido para tentar trocar esses cavalos. Talvez com o cavalo D7 aqui ele tivesse mais chances de igualar a partida. Na partida o Caruana ele fez o lance torre D2, atacando já a dama de E2. Então dama F3, criando uma forte ameaça, que é a ameaça de dama B7, que já ataca o peão de F7, ataca o peão de A7 também. Então seguiu torre de 2 D5. E aqui o Ding Liren faz torre de 1 C7 e ele continua aumentando a pressão. Ele agora coloca a torre na sétima, já tocando em F7 e A7. E a posição começa a ficar um pouco difícil de defender de pretas. Então aqui o Caruana ele jogou rei H7. No caso de dama por A6, então torre por D8, torre por D8 e tá caindo o peão de F7. Então o Caruana ele preferiu jogar o lance rei H7, porque se por exemplo tomar a torre em D8 agora, é possível tomar a torre em C7. Então não precisa se preocupar com esse lance. E aqui a gente chega na posição mais crítica da partida, que aqui o Ding Liren ele faz um lance que eu achei muito profundo. É um lance bem difícil, na verdade, de fazer. É o único lance que garante a vantagem para as brancas nessa posição. Talvez o Caruana tenha deixado passar esse lance até, mas é um lance muito sutil. Aqui que vocês vão perceber assim a força do Ding Liren, que aqui ele faz um lance que é um lance bem profundo, o lance rei H2. Qual que é a ideia desse lance do rei H2? Que rei H2 está sacrificando um peão, né? Está sacrificando o peão de A6 aqui. A ideia é que, por exemplo, se as brancas jogassem direto o lance cavalo por F7, então as pretas poderiam jogar dama E1 cheque, rei H2 e agora torre D1. Porque se jogar cavalo por D8, é possível jogar dama G1 cheque, rei G3 e agora dama E1. E o preto tem um perpétuo agora, que não dá para defender com dama F2, que tem cavalo E4 cheque. Então a ideia do Ding Liren com rei H2 sacrificando um peão é poder evitar o tema de dama E1 cheque, o dama E1 ganhando tempo com essas ideias de torre D1, podendo ter assim um perpétuo. E assim ele vai poder aproveitar a torre na sétima. Ele vai poder criar temas como, por exemplo, tomar o peão de F7. Bom, então aqui seguiu torre por C8, torre por C8 e o Caruana faz dama por A6. Então nesse momento o preto ele tá com um peão a mais. Só que o branco ele tá com a iniciativa. O cavalo em E5 ele tá muito bem colocado e a torre em C8 ela também cria vários temas táticos, ou na oitava, ou então na sétima fileira. Começa a criar temas de mate também com o rei H7. Então aqui o Ding Liren fez torre A8, torre F8, talvez fosse até mais forte nessa posição. Por exemplo, se cavalo D7, então cavalo por D7, torre por D7, dama E4 cheque,
E quando joga F5, então torre por F5, com uma grande vantagem aqui para as brancas, que o branco ele vai ficar com um peão a mais num final de damas, um final que o branco ele tem muitas chances de vencer. Só que aqui ele jogou torre A8, mas ainda assim a posição é difícil de jogar de pretas. Caruana fez dama B7, torre F8 e agora a torre B5. Aqui ele teria que jogar um lance que era o dama B4, que era um lance difícil. E, por exemplo, torre F7, então dama B1. Não era nada simples encontrar essa continuação, que aqui com a dama em B1 ele começa a criar ameaças como torre D1 para criar contra-jogo. Mas o Caruana ele jogou aqui torre B5 para tentar trocar as damas. E realmente se troca as damas, a partida ela fica igualada. Por exemplo, se torre F7, então dama por F3, cavalo por F3, cavalo D5 e aqui a posição ela tá igual. Mas aqui o Jing Liren, depois de torre B5, ele encontra um outro lance bem forte. Então, uma das principais características do Jing Liren é essa parte técnica. Ele é um jogador muito técnico, então ele joga com bastante precisão esses finais. Então aqui ele começa a achar vários lances. Então rei H2 foi um primeiro lance que eu achei muito forte, um lance profundo esse. E agora ele faz o lance dama F1 com a ideia de manter as damas, porque o rei das pretas ele não está nada seguro em H7. Então ele vai começar a criar algumas ameaças diretas contra o rei, por isso é importante manter as damas pro ataque. Então aqui seguiu dama D5, cavalo por F7. Aqui não torre por F7, senão torre B7, o preto ele ainda consegue se defender. Então ele jogou cavalo por F7 com a ideia de poder jogar a torre H8 em algumas posições. Então veio o cavalo D7 e aqui torre D8, criando a ameaça de jogar com cavalo E5, aproveitando esse tema da cravada. Cavalo E5 é uma forte ameaça. Então veio torre B8 das pretas, torre por B8, cavalo por B8, dama B1 cheque, com um tema de ataque duplo. Já tocou lá no cavalo de B8, então é obrigado a jogar dama F5. Se jogar agora dama por B8, então dama por F7, e as pretas ainda conseguem igualar essa posição. Só que aqui o Jing Liren ele vai pressionar muito nesse final, aproveitando o rei das pretas. Então, nesse tipo de final, a segurança do rei é um fator que decide a partida. Para você avaliar bem esse tipo de posição, os finais com damas, é sempre importante ver a posição do rei. Então aqui o rei das brancas ele está muito mais seguro do que o rei das pretas. E o Jing Liren ele vai aproveitar para coordenar a dama e o cavalo para criar ameaças diretas ao rei das pretas. Então aqui ele jogou dama B7, mantendo as damas. Seguiu aqui cavalo C6. É um tema de desvio, se tomar em C6, então tem dama por F7. Então aqui o Jing Liren faz cavalo D6, um lance bem forte. Agora ele vai coordenar muito bem essas duas peças, dama e cavalo. Seguiu dama C5 e agora cavalo E4. E aqui que vem um erro decisivo das pretas, né? Um erro decisivo do Caruana. O Caruana deveria ter jogado nessa posição dama por E3. E, por exemplo, se dama por C6, dama por F4, cavalo G3, A5 e tentar lutar nesse final. Ele sacrifica a peça, mas ainda não está tão fácil do branco coordenar. Essa seria aqui a melhor chance e depois jogar com H4 para tentar simplificar essa posição. Mas na partida ele jogou depois de cavalo E4 com lance dama C2. E agora o Jing Liren encontra um ataque direto, um ataque decisivo nessa posição. A outra posição seria uma posição perdida também. O branco vai acabar ganhando aquela posição. Mas acontece que depois de dama C2, então o Jing Liren faz cavalo F6 cheque, rei G6, cavalo E8, então dama C3 e agora E4. Acontece que a dama das pretas em C3 ela fica escrava na defesa de G7. Então joga E4 já criando a ameaça de E5. Então seguiu aqui A5, dama D7 e as pretas já não conseguem defender o peão de E6.
não dá para jogar cavalo D4, que tem um tema de mate em G7. Então A4, dama por E6, rei H7, E5, cavalo D4, dama D7, novamente o tema de mate em G7, rei G6, dama por G7, rei F5, e aqui vai entrar numa rede de mate já, cavalo D6, rei por F4, dama F6, rei E3, E6, rei D3, E7, e aqui as pretas abandonaram diante da ameaça de E8 dama, e aqui já não tem como defender essa posição. Então a partida realmente muito técnica essa, uma partida que foi muito bem jogada em alto nível aqui do Ding Liren contra o Caruana. É impressionante mesmo a precisão do Ding Liren numa posição em que era só uma pequena vantagem das brancas, ele foi aumentando, 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 e nos momentos em que ele tinha que jogar preciso, encontrar ali o único lance da posição, ele conseguiu encontrar como rei H2, que eu acho que foi um lance muito sutil, sacrificando um peão e assim conseguindo iniciativa para jogar aquele final com peças pesadas. Então, essa partida que eu queria mostrar para vocês, acredito que essa foi a melhor partida da semana entre os dois possíveis desafiantes pelo Campeonato Mundial, os desafiantes do Magnus. E agora vamos ver qual dos dois que vai chegar, de repente chega outro, mas eu acredito que nós vamos ver um match ou Carlsen e Ding Liren ou Carlsen e Caruana novamente. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida e também quem você acha que vai enfrentar o Magnus no match pelo Campeonato Mundial, se vai ser o Ding Liren, se vai ser o Caruana ou se vai ser um outro jogador, beleza? Bom, então é isso aí, vamos encerrando por aqui e até a próxima.